E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar mais um serviço aqui da AWS junto ao Go, que é o Kinesis. O Kinesis é um sistema de stream da AWS que a gente consegue utilizar, assim como mais ou menos a ideia do SQS, só que a gente consegue enviar numa escala muito maior, tem um outro uso, é um serviço de stream mesmo, diferente de um serviço de mensageria. Mas a gente vai enviar aqui algumas mensagens e receber algumas mensagens aqui nesse vídeo, pra gente aprender como a gente conecta esse serviço da AWS junto ao Go, que bem possivelmente você vai ver algum uso em algum momento aí, algum projeto que você for trabalhar, porque o Kinesis é muito importante e tem muito uso para esse serviço. Então vamos pro vídeo e vamos aprender aqui junto como resolver isso. Então aqui eu criei um Docker Compose do jeito que a gente já fez no de SQS, no de SNS, no de Lambda. Eu já deixei duas coisas adiantadas aqui, porque a gente já viu isso aqui no canal anteriormente. Eu vou deixar o link aqui no card de um dos vídeos, que é basicamente configurar o local stack localmente, tá? Pra gente poder rodar a AWS sem precisar criar recurso e acabar tendo custo com isso, tá? E então aqui vai basicamente ter um Docker Compose criando um local stack, que ele vai criar o serviço de Kinesis na região de Virgínia, que é o padrão do local stack, e ele vai disponibilizar as duas portas que o local stack precisa, tá? E ele vai criar aqui um volume do local stack para a gente salvar o que ele criar. E aí, aqui no main.go, eu basicamente crio um config default aqui de AWS, que ele vai utilizar falsas access e secret keys aqui pra gente, tá? E ele vai apontar o AWS Endpoint pro local stack, que no caso vai estar rodando no localhost, já que ele vai subir com Docker, beleza? Então eu já deixei isso pronto, porque a gente já fez isso aqui várias vezes no canal, então a gente consegue focar já no assunto de Kinesis, que é o foco desse vídeo, beleza? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é um Kinesis Client, ele vai iniciar o Kinesis.new config, a mesmo jeito que a gente faz com o S3, tá? Então a gente coloca um S3 lá, .new from config, se eu não me engano, e a gente consegue passar a configuração para ele poder apontar para o localhost e assim por diante, tá? E aí aqui, eu vou supor, como aqui a gente está localmente, eu vou supor que a gente não tem um Kinesis criado, tá? Para eu não ter que criar via comando, tá? Eu poderia ir via comando, colocar um AWS, -- endpoint, apontar para localhost, aí Kinesis create cluster, se eu não me engano, algum comando que cria, e ele criar o Kinesis via CLI e eu só apontar. Só que aqui vamos fazer todo junto o trabalho, e eu vou criar um Kinesis, criar um string de Kinesis aqui junto com vocês, e aí a gente publica a mensagem e lê a mensagem. Então a gente faz os três principais tópicos que a gente vai precisar, tá? Bem dificilmente você vai querer um dia criar um Kinesis via Golang, tá? Você bem possivelmente vai fazer isso via CLI, na mão via Management Console lá, ou então você vai criar isso via Terraform, beleza? Mas aqui, ou CloudFormation, enfim, tem milhares de formas. Mas aqui eu vou criar pra gente aprender mais uma coisa aqui juntos, beleza? Então eu vou criar aqui uma função de createString, tá? Ela vai ser privada, createString, e a gente vai receber quem? O Kinesis. Então ele retorna aqui um client. Então vai ser um ponteiro de kinesis.client, beleza? Então a gente vai receber o client por parâmetro, e a gente vai receber também o string name. Então a gente vai poder mandar aqui por parâmetro o string name do jeito que a gente precisa, tá? Aqui eu não vou retornar um erro, tá? Porque se der um erro eu vou dar um panic mesmo para acelerar o processo. E aí aqui eu já vou chamar aqui a função createString com Kinesis Client. E como a gente vai chamar a aplicação várias vezes, eu vou criar aqui um nome de string name, por exemplo. E aí a gente vai colocar o nome aqui, por exemplo, sei lá, vamos chamar de string-teste. Só que aqui no final eu vou colocar um string converter aqui, .atoy, tá? Na verdade, toa, e o randômico o dia inteiro, para que toda vez que ele chamar, ele criar um string novo aqui pra gente, beleza? Então aqui ele tá reclamando que eu tô retornando vários, é porque esse randômico aqui não é o que eu quero. Na verdade, eu vou colocar, eu acho que ele importou errado, ele importou crypto_rand, eu não quero esse. Eu quero rand.int, só que esse carinha aqui. Aí ele vai gerar um inteiro aqui pra gente só pra concatenar nesse valor. Aí eu vou passar aqui essa string name por parâmetro, beleza? Pra gente poder criar sempre uma nova e sempre ter uma mensagem nova. E aí aqui eu tenho que colocar um aws.string pra ele poder passar como ponteiro e beleza. E aí agora vamos pro createString. Como que a gente vai fazer aqui? A gente tem dentro desse client um .createString, tá? Esse createString ele vai retornar pra gente um error e o string em si, tá? E ele recebe por parâmetro o contexto e os parâmetros que a gente quer. O contexto eu vou passar um contexto vazio, beleza? E a gente vai passar um createString input. E aí aqui dentro eu posso dar um fill all fields, a gente pode passar algumas variáveis aqui dentro. O string name a gente já tem aqui por parâmetro, né? E a gente vai passar aqui o shard count, como a gente está localmente, eu vou criar só uma. Então vai ser um aws.int32 e passar o número 1
para esse shard count, beleza? E aí a gente vai verificar se o erro é diferente de nulo, então a gente vai colocar aqui um log fatal e vamos dar um panic nesse cara também, porque eu não quero que o código continue, tá? Na verdade, fatal já resolve, né, nesse caso. Se acaso não der erro, eu vou colocar um log, pode ser um log? Acho que pode ser um log.println. A gente vai colocar aqui string created successfully, por exemplo, tá? Então, aqui a gente já vai ter criado a nossa string, beleza? E aí aqui nesse caso, a variável string eu posso ignorar, porque eu não preciso dela, tá? Aqui a gente vai utilizar aqui o client e a gente vai poder pegar a partir do Kinesis client e fazer tudo o que a gente precisa. Então, agora com create string a gente já consegue criar a nossa string de Kinesis dentro do nosso Docker e tudo funcionando. Agora vamos enviar uma informação dentro do nosso cluster. Então a gente vai colocar aqui um send messages, beleza? E a gente vai enviar várias mensagens e receber essas várias mensagens pra gente ver isso acontecendo, beleza? Então vamos criar aqui a nossa função send messages, beleza? A gente vai ter que receber o que por parâmetro? O nosso client, o string name que a gente precisa e as mensagens, tá? Então vamos receber uma array de mensagens pra gente poder mandar elas por parâmetro, tá? Então aqui eu vou criar aqui um messages que vai ser um array de mensagens, tá? Talvez tenha um array de strings. E aí aqui dentro eu vou colocar algumas mensagens aqui que a gente vai poder enviar. Então eu vou colocar mensagem 1, teste handcoding, sei lá. Aí vou colocar aqui umas 5 mensagens e já volto. Beleza, então eu coloquei aqui mensagem 1, teste handcoding, mensagem 2, aprendendo Golang, mensagem 3, essa é a terceira mensagem, mensagem 4, Kinesis com Golang, mensagem 5, YouTube com Golang, sei lá, qualquer coisa. Mas só pra gente poder enviar, tá? E aí agora eu vou chamar o send messages. Então a gente vai enviar o send message mandando quem? O Kinesis client. Vamos enviar o string name que a gente mandou ali em cima e enviar as mensagens que a gente quer enviar, beleza? Aqui eu vou ter que enviar um aws.string, aws.string do mesmo jeito que a gente fez, para ele poder enviar um ponteiro de uma string lá para dentro. Agora no send messages a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai iterar aqui as mensagens que a gente tem dentro do nosso projeto, que a gente acabou de pegar, as 5 mensagens, né? E a gente vai chamar aqui um client.putRecord. Aqui ele colocou Kinesis, mas vamos chamar de client para manter o padrão, .put message, beleza? Put record, quer dizer. E dentro do put record ele vai retornar o record e o error. Se o error for diferente de nulo, a gente vai colocar um log.fatal, beleza? Error trying to send message, por exemplo, beleza? E vamos colocar aqui vírgula error, a mensagem de erro, beleza? Então aqui eu só vou colocar um ERR aqui no final. Então, RR igual porcentagem V, error.error. E aí aqui dentro, com esse put record, a gente consegue enviar lá dentro o que ele pede um contexto e o put record input, beleza? Então a gente vai colocar aqui um contexto vazio e a gente vai colocar o Kinesis put record. Aqui dentro a gente consegue enviar algumas coisas. O dado que a gente quer enviar, a partition key e string name e assim por diante. Esses três aqui a gente não precisa dessa informação. O string name a gente já tem aqui em cima. O partition key, a gente vai poder criar um aqui nesse caso. Então a gente vai colocar, por exemplo, um aws.string, sei lá, example. Ou um ex partition, tanto faz, tá? Mas vamos colocar aqui um example partition, por exemplo, beleza? E o data, aqui a gente vai colocar, o data na verdade, ele é um array de bytes. A gente vai basicamente colocar aqui um array de byte e vamos passar a mensagem por parâmetro. Qual a mensagem que a gente acabou de iterar aqui, né? Então a gente vai simplesmente fazer dessa forma, beleza? Aí depois do erro, se acaso der tudo certo, a gente vai poder enviar a mensagem enviada com sucesso para o Kinesis e colocar aqui o string name da mensagem que a gente acabou de enviar, beleza? Só que aí para ficar mais legal, a gente vai colocar aqui também um message. A gente vai colocar aqui um porcentagem S também, beleza? Deixa eu só tirar o barra aqui. A gente vai colocar vírgula o message, que é a mensagem string que a gente vai enviar, beleza? Então aqui o record eu posso ignorar e a mensagem já vai ter sido enviada, simples assim, tá? Simplesmente com put record a gente já consegue resolver. E agora a gente vai basicamente ler as mensagens, né? Porque se eu enviei as mensagens, elas estão lá disponíveis para serem consumidas, lidas nesse caso. Então vamos criar agora um método read messages, beleza? Então a gente vai receber da mesma forma o client, o string name, só que o message a gente não vai receber, né? Porque a gente vai descobrir ele lá dentro do método. Então a gente vai criar aqui a nossa função read messages. E a gente vai receber o Kinesis client e o string. Aqui eu vou chamar de client, porque ele está autocompletando. Eu não vou retornar nada porque eu vou só printar a mensagem nesse caso, beleza? Então aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o client e a gente vai passar um getShardIterator, beleza? Dentro desse cara a gente recebe um getShardIterator input. Então a gente vai copiar esse cara e a gente vai criar ele aqui antes porque tem bastante mensagem para enviar, tá? Só que aqui vamos colocar um contexto porque ele já recebe por default, né? E olha lá, ele já até autocompletou aqui para mim.
vamos dar um fill all fields, ele recebe todos esses campos aqui dentro, tá? Então vamos lá, o string name a gente já sabe, tá? O timestamp eu não preciso, aqui só para manter o padrão vou colocar um ponteiro de string, e a gente vai colocar uma AWS string aqui por parâmetro, tá? E aí aqui o string name a gente já sabe, o timestamp a gente não precisa passar. E aí o shard iterator type a gente vai passar aqui, a partir dele, quando ele recebe esse type, ele recebe esse types.shard iterator type. E dentro dele a gente tem esses valores, eu vou tentar entrar dentro desse cara, ele recebe esses valores aqui. Como a gente está recebendo várias mensagens, tem jeitos diferentes de você olhar por timestamp, pela última mensagem, pelo Tree Horizon. Então a gente tem diferentes formas de você consumir a mensagem. A gente vai utilizar esse do meio, tá? Então você poderia pegar pela última, pelo timestamp, assim por diante, mas a gente vai utilizar o Tree Horizon, beleza? Então a gente vai dar um type, então vou colocar aqui um type. Vou deixar as documentações na descrição, caso você quiser entender como ele funciona, tá? Aqui é types, na verdade. Shard iterator type Tree Horizon. E aí a gente precisa só passar agora o shard ID. O shard ID, no Kinesis, ele tem uma questão de numeração da quantia de shards. Como a gente só colocou um shard na criação do nosso string, então a gente só colocou um, então ele é o 0000000, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar aqui um nome, aws.string, e aí então aqui a gente vai passar shard ID seguido por 12 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? Então a gente vai passar esse shard ID. Quanto mais shards você vai tendo, ele vai acrescentando aqui no final, tá? Mas como a gente só tem um shard, ele é o primeiro e único aqui nesse caso. A gente coloca vários zeros seguidos aqui no nome do nosso shard ID, beleza? Esse shard iterator agora ele vai retornar um erro. Se acaso acontecer esse erro, eu vou dar um log fatal novamente, assim como a gente já vem fazendo. Então, aconteceu um erro, não tem o que eu fazer. E agora a gente tem o iterator aqui, que ele vai consumir as nossas mensagens, tá? Vai criar aqui uma variável. Vamos colocar iterator output, porque a gente tem que pegar uma mensagem de lá de dentro, tá? Então, dentro desse cara, eu vou criar aqui um iterator, para ficar mais fácil. E a gente vai colocar iterator, quer dizer? E a gente vai colocar essa variável output.shardIterator, tá? Porque ele é o que a gente precisa de dentro dessa variável. E agora a gente tem dentro do Kinesis um get. Então a gente vai colocar um get records input, tá? E agora a gente tem dentro do nosso client o get records. E dentro desse get records ele vai receber o background e o get records input, tá? Então dando um fill all fields aqui, a gente tem o shard iterator, o limit string arn. A gente só precisa desses dois. O iterator a gente vai passar a variável que a gente já tem. E o limit aqui ele tem um valor default de 10.000. Só que a gente enviou 5 mensagens. Então vamos colocar aqui um valor para esse limit aqui de aws.int32, vamos passar o número 100 aqui, por exemplo, tá? De 100 mensagens limites aqui que a gente vai consumir. Se acaso der algum erro, novamente eu vou dar um log fatal na hora de tentar pegar esses records, essas variáveis de lá de dentro. E aí eu vou verificar se records, o tamanho de records, ele estava até completando, ó. Se o tamanho de records é igual a 0, quer dizer que não tem mensagem para eu consumir ou está acontecendo algum problema, enfim. Então eu vou colocar aqui um log, vamos colocar aqui, por exemplo, no records found, por exemplo, poderia ser um fatal, mas eu vou colocar um println aqui, tá? E aí tem um ponto que eu vou dar um return aqui nesse caso, porque não tem o que eu fazer, né? Então se ele viu que não tem nenhuma mensagem, ele tem que retornar. Isso aqui a gente vai mudar já já, beleza? Porque, e se não tiver e tá para chegar a mensagem ainda, por exemplo, né? Então, quando ele chegar, pode ser que seja uma lista de mensagens ou uma mensagem, não tem como saber. Então, a gente tem que iterar esses records que acabaram de retornar, a partir de records que retornou do nosso get records aqui de cima, tá? E aí, aqui dentro, eu vou simplesmente colocar um print, né? Vamos só printar aqui a mensagem que aconteceu. Essa é a mensagem que a gente acabou de receber, tá? E agora, basicamente, a gente vai colocar aqui o nosso iterator, ele vai receber o próximo. Então, ele vai receber records.nextShardIterator, beleza? Basicamente isso. E a gente vai colocar um time.sleep para ele poder esperar um tempinho. Por quê, tá? Então, a gente vai colocar um time.second aqui. Porque se ele tá consumindo a mensagem aqui em cima e não tiver, só que e se chegar uma mensagem depois, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Colocar tudo dentro de um for infinito, né? Não vai ser infinito, porque a gente vai dar um break. Em que momento a gente vai dar um break? Quando não tiver mais mensagem. Então, quando esse record aqui não tem mais mensagem para consumir, ele vai dar um break e ele vai sair daqui de dentro, tá? Agora, quando ele tem mensagem para consumir, ele vai consumir essas mensagens, vai para o próximo iterator e aí ele vai ficar nesse loop até ele não encontrar mais mensagem para consumir, beleza? Então, agora vamos rodar aqui o nosso código, vamos ver se funciona, né? Tô rodando aqui o nosso código, ele vai quebrar porque eu esqueci de rodar o nosso Kinesis, tá? Então, ele vai até dar um timeout aqui, ó. Então, create record exceeded maximum number of attempts. Então, ele vai tentar criar o nosso Kinesis, não vai dar certo. Então, eu vou ter que vir aqui,
no nosso Docker Compose e eu vou rodar aqui o nosso Docker Compose. Ele rodou, então vamos vir aqui no nosso main.go de novo e vamos rodar. Então, olha lá, ó, ele conseguiu criar a nossa string e ele deu um erro tentando enviar a mensagem. Então, put record, ele deu um erro falando 400, que a string desse valor aqui, vamos ver o erro, não está ativa ou atualizada. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, tá? Então, peraí. Aqui o que acontece, tá? Eu tenho quase certeza, na verdade, que ele tá criando a string, ele tá falando que não tá ativa, só que a gente mandou criar a string. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso create, vamos dar um time.sleep aqui de 5 segundos, só para dar um tempo dele conseguir criar aqui e ativar essa string pra gente, tá? Como a gente tá sempre criando uma nova, ele vai dar esse erro. Se, por exemplo, eu manter esse dado aqui, ó, vamos supor, eu vou tirar aqui pra gente fazer um teste, eu vou tirar aqui o time.sleep e eu vou manter o mesmo nome de lá de cima. Então vamos tirar aqui o randômico do final, vamos pegar aqui o erro que deu, e a string que ele criou foi essa daqui, né? Então vamos copiar e vamos colocar aqui dentro dessa string, é esse cara que ele tem que utilizar, ele não tem que criar um randômico. E vamos rodar o mesmo código, ó. Eu vou rodar o mesmo código e vamos ver o que acontece. Então, ó, ele vai dar que tentou criar e ele não conseguiu porque já existe. Então vamos comentar aqui o create string, porque ele já tinha conseguido criar. Então vamos ver agora o que acontece, e olha lá, ó, ele conseguiu enviar as mensagens, tá vendo, ó? Só que ele tá retornando em bytes, mas ele conseguiu. Então é esse o problema, a gente tá criando um randômico, só que a gente não tá esperando ele ativar e fazer tudo o que tem que fazer. Então vamos colocar aqui um time.sleep de 5 segundos, tá? Então time.second. E aí agora vamos só formatar aqui o read message, que ele tá lendo de um jeito meio estranho, né? Então aqui, no nosso read, eu esqueci de uma coisa, que é o seguinte. Na hora dele printar, o record ele tem um ponto data, e ele é uma read bytes. Então a gente tem que colocar o string em volta dele, e aí sim ele vai printar em string depois de converter de read bytes, tá? Então vamos rodar agora o nosso código, deveria dar tudo certo agora, né? Vamos ver. Então criou agora a string, ele vai esperar 5 segundos. Ele enviou aqui as mensagens, então conseguiu enviar aqui as mensagens que ele tinha que enviar. E aí, olha lá, a mensagem 2, aprendendo Golang, consumiu as mensagens, todas as mensagens, e no records found, que é quando ele encontrou e viu que não tem mais mensagens para ele consumir. Então tá lá, a gente conseguiu enviar a mensagem, criar um string, consumir mensagens de um Kinesis, tudo com o mesmo código aqui em Go, tudo junto e misturado aqui, mas deu para aprender como que funciona, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo ainda sobre AWS, bem possivelmente. Eu vou trazer o Firehose também, tá? Pra gente aprender alguns serviços da AWS junto ao Go, que é bem interessante, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou!